Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me, passado estas horas todas de debate, fazer uma espécie de alerta para a saúde pública de alguns senhores deputados e talvez recomendava que tomassem mesmo ao fã, porque qualquer dia chegam a casa e não conhecem a família. Portanto, é muito importante que a gente tenha atenção o que é que se passou no passado e o que é que se disse aqui no passado, porque senão de repente estamos a falar de coisas completamente absurdas, como de um ET se estivesse aterrado aqui na Assembleia. E queria continuar esta intervenção lembrando o seguinte: da última vez que o PSD ignorou um alerta do PS relativamente a uma matéria relevante, que era o crescimento desenfreado da dívida da região, nós atingimos um patamar de dívida absolutamente insuportável e a Madeira faliu, fomos alvo de intervenção externa e temos hoje um plano de ajustamento económico e financeiro que está a dilapidar a economia e a sociedade madeirense. E, portanto, a senhora deputada levantou-se para fazer uma questão diretamente a mim, que o senhor secretário colaborou, dizendo que eu tinha percebido mal o que estava escrito. Ora, é quase uma espécie de defesa da honra, eu vou ter que ler o que está escrito no programa de governo, porque das duas uma, ou foi mal escrito ou eu não sei ler. E, portanto, eu vou ler para perceber o que aqui está. Diz assim: assegurar para que na discussão institucional que recentemente teve início sobre a utilização no período pós-2020 do indicador do rendimento per capita como critério para a concessão das verbas de coesão, seja aceite a pretensão de suficiência do Estatuto da Periferia para determinar o direito de acesso ao mais alto nível dos apoios da política de coesão. Senhora deputada, o que aqui está é muito simples. Não, eu não vou dizer que sou contra, eu já lhe vou dizer quais foram as responsabilidades, incluindo a senhora deputada que era diretora regional dos assuntos europeus, relativamente à situação em que estamos. É porque, senhora deputada, em 2013, o PIB da região é 4.070 milhões de euros. 4.070 milhões de euros. Nós, em 2013, temos acesso aos fundos europeus, 840 milhões de euros, grosso modo, números grosseiros. O PIB dos Açores é muito próximo de 4 mil milhões de euros, que representa 73% da média da União Europeia e o nosso 75% da média da União Europeia. Ou seja, nós temos metade dos fundos dos Açores e temos quase o mesmo nível de rendimento per capita dos Açores. Ora, isto é um erro colossal, de uma irresponsabilidade tremenda. Dir-me-ão, já passou, não podemos fazer nada. O processo foi tratado e está encerrado. Mas há aqui uma questão de fundo que é muito importante. E foi isso que eu alertei que devia de estar no programa de governo. E eu insisto, ponderem colocar isso na vossa agenda política, porque isso é absolutamente essencial e terão, mais uma vez, da parte do Partido Socialista, todo o empenho para chegarmos a bom porto. Porque não é possível admitir que nós tenhamos 75% da média da União Europeia, que os Açores tenham 73%, que os Açores tenham 1.800 milhões de euros e nós tenhamos 840 milhões de euros e nós possamos a bater palmas a essa matéria. Isto é de uma irresponsabilidade política tremenda, Sr. Secretário. E, portanto, Sr. Secretário, Sra. Deputada, quero lembrar outra vez, da última vez que o PSD ignorou os alertas do PS, nós chegamos à situação em que estamos. E, portanto, é bom que se lembrem disto e é bom que pensem antes de simplesmente se defenderem das coisas que erraram e não assumirem que erraram. Foi exatamente isso que fizeram. Relativamente a outras questões, eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário algumas questões relativamente ao Jornal da Madeira. O Jornal da Madeira é, obviamente, um problema político grave. O Jornal da Madeira teve responsabilidades sérias, significativas, naquilo que foi a contagem dos votos nos últimos 40 anos. Nós tivemos sempre pela frente um jornal que foi hostil à oposição, um jornal que tinha pessoas pagas para dizer mal da oposição e até determinada altura tendo o próprio PSD a determinada altura. E, portanto, esta matéria tem que ser clarificada e nós não podemos andar com paninhos quentes sobre isso. E, portanto, eu queria fazer 5 perguntas que gostaria de ter a sua resposta. A primeira é qual é, afinal, o preço de capa real do Jornal da Madeira. A segunda pergunta é qual é o custo total da reestruturação do Jornal da Madeira, conforme está equacionado pelo Governo Regional. A terceira pergunta é quais são as medidas concretas no combate ao dumping que o Jornal da Madeira, que o Governo Regional pensa estabelecer nos próximos tempos, de maneira a evitar esse mesmo problema. A quarta questão é qual é o valor das dívidas às finanças e à segurança social que o Jornal da Madeira tem e se isso não é um entrave
obviamente técnico, legal, do ponto de vista daquilo que é os apoios ao Jornal da Madeira. E se o Jornal da Madeira não tem, eu já ouço as cabecinhas a mexer, não tem dívidas à Segurança Social e às finanças, eu devo dizer que estou surpreendido. Porque não sei quem é que andou a sustentar o Jornal da Madeira nesta altura toda com um passivo de 50 milhões de euros. É, do meu ponto de vista, uma situação que deve ser esclarecida. E, finalmente, a quinta questão que me parece importante é como é que o Sr. Secretário pensa colocar o Jornal da Madeira a fazer jornalismo independente, que obviamente é algo importante, voltou a sublinhar isso, jornalismo independente, que de alguma forma não coloca em causa a pluralidade do ponto de vista da informação, se os gestores são indicados por indicação política e não há nenhum órgão, pelo menos que se conheça neste momento, que garanta o escrutínio dessa pluralidade conforme existe noutros meios de comunicação social. Então,